Bom dia, meus queridos engenheiros, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal, e nesse vídeo vamos tratar da atividade 1 de microprocessadores e microcontroladores. Antes de mais nada, quero te pedir para se inscrever nesse canal, deixar seu like, compartilha esse vídeo. Isso me motiva e me ajuda bastante, pessoal. Além disso, estou ajudando várias pessoas, vários grupos de estudo na realização desta atividade, também do mapa e das demais matérias. Portanto, se você está com dúvidas, dificuldades, não finalizou a sua, me manda um WhatsApp. Meu contato está na descrição desse vídeo, tá bom? Pessoal, então hoje a gente vai abordar essa atividade que é bem legal, tá bem tranquila, acerca de microprocessadores e microcontroladores, pessoal. Bom, na questão 1 a gente tem uma questão pedindo para conceituar a diferença entre arquitetura von Neumann em relação à arquitetura atual, bem simples, só dá uma olhadinha na bibliografia. Na questão 2 já é um pouquinho mais difícil, porque trata a respeito de código em assembly, também não é difícil, vocês têm bastante material no livro de vocês, então é tranquilo resolver. Eu vou fazer com vocês então a questão que é nitidamente a mais difícil. Aqui praticamente todos os alunos mostraram bastante dificuldade, que é a questão 3, que é a respeito de um algoritmo que ele nos deu em C, e ele pede para a gente comentar, dissertar sobre esse algoritmo, o que está acontecendo, e a ideia aqui é explicar para vocês esse algoritmo e mais, porque aqui não é só realizar atividade com vocês, aqui vocês aprendem também. E além disso, nós vamos construir esse algoritmo juntos em PyCharm, tá bom? Vamos lá então? Bom, meus queridos, está aqui a nossa questão 3 da linguagem C, e aqui a gente tem o nosso algoritmo. Então vamos lá. Bom, pessoal, aqui inicialmente a gente pode detectar qual é a finalidade do nosso algoritmo. Você concorda comigo? Como isso, professor Matheus? E aqui, ó, na primeira linha, ele já fala, ó, programa de média da turma com repetição controlada por contador. Tranquilo. Essa repetição controlada por contador pode parecer um pouco difícil a linguagem, mas é bem tranquilo o conceito. Vou te explicar agora. Então, é um programa que visa o cálculo da média de uma turma, beleza? Então, a gente tem uma turma com vários alunos, cada aluno tem sua respectiva média, a ideia é calcular a média global da turma. Beleza, e aí ele começa. Bom, pessoal, em C, toda vez que a gente tem esse comandinho aqui, ó, tem essa barra e esse asterisco, significa comentário, ou seja, quando você abre e finaliza, tudo que está no meio, todo o texto, não caracteriza nenhum comando para o computador. Não, é só comentário, texto informativo para o usuário, beleza? Então, de fato, nosso algoritmo começa aqui, na linha 3, que é com esse comando. Include stdio.h. Bom, o que isso significa aqui, pessoal? Esse comando aqui, stdio, enfim, .h, é o equivalente ao input no Python. Ou seja, quando o algoritmo, o computador, ele pede uma informação para o usuário, por exemplo, informe a média do primeiro aluno. Então é uma informação que quem vai fornecer é quem está usando o programa, concorda? Então, quando a gente vai estruturar um algoritmo em C e a gente quer utilizar esse comando é dado por stdio.h, beleza? Entendeu? E aqui ele inicia. Esse main com essa chave aqui significa, na linha de baixo, o que são as variáveis do nosso programa. E aqui a gente tem no total, ele utilizou 4 variáveis. A primeira é o contador, a segunda é o grau, que é a nota de cada aluno, a terceira é o total, que é a soma de todas as notas, e a quarta é a média. Beleza, esse int aqui significa que é inteiro, tá? Então ele trabalhou com inteiro. Bom, contador, o que é o contador, pessoal? E é justamente ele que está se referindo aqui, ó, repetição controlada por contador. O que acontece? Concorda comigo que para a gente fazer a média, a gente precisa falar para o computador. Computador, o primeiro aluno, o Alberto teve nota 7,5, o José teve nota 9, já o Roberto teve nota 5, a Maria teve nota 10, a Mariana nota 9,5 e etc, etc, certo? Beleza. Só que o computador, ele precisa saber quantas notas a gente vai entrar, entendeu? Ou seja, beleza, eu vou fazer a média, só que quantas notas? Essa média vai ser composta de quantas notas? Então, para o computador,
ele vai ter essa informação a respeito do contador. Esse contador aqui vai ser o nosso limitante. A gente vai informar, o contador aqui, ele fala aqui, ó, que é igual a 10. E aí significa que a cada nova nota que a gente informar para o computador, o computador vai armazenar essa nota e vai acrescentar 1 no contador. Ou seja, no primeiro looping, na primeira rodagem do programa, eu vou informar Maria, nota 10. Aí o computador, ok, guardei a nota da Maria e o computador dizendo, né? O contador dele vai ser o que ele tinha antes, que é 1 mais 1. Agora significa que é 2. Então, ele significa que ele vai para o aluno 2. E ele vai fazer isso até interar 10. Quando a gente fala menor ou igual a 10, significa que ele vai realizar esse looping, que é esse processo de rodagem, até chegar a contador igual a 10. Por isso é menor ou igual a 10, beleza? Então, o contador, essa variável, ela serve para o computador limitar o número de iterações. Ele vai rodar até o número máximo de iterações que a gente define pela variável do contador, beleza? O grau, bom, já fala, né? É a nota de cada aluno, é a nota que eu informo para cada aluno. O computador vai me perguntar qual a nota de cada um dos alunos. Nota 1, nota 2, nota 3. Eu vou falando até chegar a nota 10, né? Por que eu sei que até a nota 10? Porque ele fala aqui, ó, que o contador é menor ou igual a 10. Então, nesse caso, ele está dizendo que a turma tem 10 alunos, beleza? Então, informação importante para o relatório de vocês, hein? Então, pela estrutura do algoritmo, a gente vê que a turma tem 10 alunos e a gente, então, vai ter que informar 10 médias, beleza? O total, que é essa variável aqui, ele fornece aqui, ó, total é igual a total mais grau. Então, quem é o total? Total, óbvio, começa com 0. E aí, a cada nota que eu for informando, ele vai guardando esse valor aqui no total. Ele vai somando, ou seja, iniciou com 0. Então, eu informei a primeira nota, agora vai ser 0 mais a primeira nota. Então, o total vai ser 7, por exemplo. Primeira nota é 7, então, o total vai ser 0 mais 7, que é 7. Segunda nota é 10. Agora, o total vai ser o total anterior, que era 7, mais 10, que é 17, entendeu? Então, a cada nova nota que eu vou informando, ele vai somando a esse total. E no final, ele vai ter a soma de todas as notas, beleza? Esse é o total. E por fim, a gente tem essa outra variável, que é a média, beleza? E a média, ela é calculada aqui no finalzinho, fora do looping, que a média é o quê? É o total, que é a soma de todas as notas que eu informei, dividido pelo número de alunos, que no caso, aqui é 10. E aí repara que aqui ele informou manualmente, ele na verdade ele nem informou para o algoritmo qual era o número de alunos. Esse algoritmo já foi feito considerando o número 10. Então nesse algoritmo o computador ele não pergunta ao usuário qual é o número de alunos. Concorda comigo? Porque já tem 10 ali. Então se eu quisesse mudar, por exemplo, se tivesse 20 alunos, aí eu ia ter que entrar no algoritmo e trocar esse 10 aqui por 20, por 15, enfim. E aqui também, tá? Então isso não é o algoritmo mais ótimo, né? Na prática a gente não encontra muito essa estrutura, porque a ideia é automatizar tudo. Então o que a gente faz na prática? O mais correto seria colocar um outro comando, de modo que o computador perguntasse para o usuário qual é o número de alunos, porque aí fica mais fácil, melhor do que toda hora que for um número diferente de alunos, entrar no algoritmo e mudar lá, em vez de 10 eu escrevi 12, 17, 50, enfim, beleza? Então aqui essas são as 4 variáveis. E agora aqui ó, a gente tem barra asterisco, significa que é só um comentário, que ele fala a fase de inicialização. Então aqui está começando o algoritmo. O total, conforme eu disse, começa em 0, o contador começa em 1, né? Começa contando com o primeiro aluno. E aí depois aqui começa a fase do looping, que é o processamento. O while, o que significa o while, pessoal? O while é a estrutura que a gente chama de laço. Então significa que o while, ele apresenta um conjunto de comandos que serão executados enquanto uma condição for satisfeita, ou seja, enquanto essa condição estiver sendo verdade, esse laço vai se repetir consecutivamente. E qual é essa condição? A condição está sempre dentro do parênteses do while, que no caso é o quê? Contador menor ou igual a 10. Por quê? Porque o contador, lembra, é o que delimita o número de repetições que o computador vai fazer. E no nosso caso a gente tem 10 alunos. Ora, então ele vai ficar repetindo até o computador atingir o número de 10, que é 10 alunos.
E como que esse contador se atualiza? Através desse comando aqui. A cada interação, o contador ele é atualizado, ou seja, o contador é igual ao contador, que é o valor que ele tinha anteriormente, mais 1. Então ele vai somando 1, entendeu? Então na primeira rodagem o contador vale 1. Na segunda vai ser 1, que é o que ele tinha antes, mais 1, aí vai ser 2. Na terceira vai ser 2, que é o valor que ele tinha antes, mais 3, entendeu? Então ele vai somando 1 a cada nova nota que eu vou informando, até chegar ao total de 10 notas. A hora que chegar ao total de 10 notas, essa verificação aqui não vai ser mais satisfeita. Porque contador é menor ou igual a 10? É igual a 10, beleza, ainda faz com 10. Aí quando eu somar 1, já vai bater 11. Ele vai verificar, o computador vai perguntar, opa, o contador, ele é menor ou igual a 10? Não, agora ele já é 11. Então o que ele faz? Ele sai daqui e vem para cá, vem calcular a média, entendeu? Muito legal. E aí, para finalizar, vou até colocar de azul, tem isso aqui, ó, o printf, que é entre com grau, que é justamente a pergunta que o computador vai te fazer, ó, entre com a nota. É a pergunta que ele vai fazer para cada aluno, e aí você informa a nota. Scanf, pessoal, com esse comando aqui, significa o quê? Bom, isso aqui é o comando que a gente coloca para puxar o valor de uma variável, e isso aqui é a variável. Então, quando a gente escreve essa estrutura aqui, scanf, esse rapazinho aqui mais esse rapazinho aqui, significa que ele vai imprimir, scan é printar, imprimir, exibir o valor da variável grau, beleza? E aí a sintaxe, que é a forma de escrever, é essa: parênteses, esse carinha mais o nome, mais esse S virado, né? Acompanhado do nome da variável. E aqui a atualização do total, que é a soma total das médias, e aqui a atualização do contador. Tranquilo, né? Mas fica calmo. Eu sei que falando assim é mais abstrato, mas a gente vai fazer juntos, montar do zero isso. Beleza, e por fim ele calcula a média e depois ele vai e exibe a seguinte mensagem: a média da turma é... Esse comando aqui é só para chamar a variável, então ele vai chamar o valor e aqui é o nome da variável na qual ele vai exibir esse valor, entendeu? Então é só questão de sintaxe. E por fim o return 0, que indica que o programa terminou, beleza? Tranquilo? Então, ó, pessoal, com relação a esse comente as linhas de 3 a 18, que é meio que o relatório, né, que vocês vão fazer acerca desse algoritmo. Então, ó, vou lá, ó a dica para vocês, hein, para tirar 10, hein, para vocês pegarem a mensagem aí, redigir os de vocês e garantir aquele 10. É o seguinte, esse programa, ele visa, então, calcular a média da turma. E aí temos que, a partir da linha 3... o algoritmo ele apresenta as variáveis que são elas: contador, grau, total e média, onde o contador tem por finalidade contar o número de interações até o número máximo, que no exemplo ou no caso a gente estuda é 10. Além disso, a variável grau ela visa armazenar o valor da média de cada aluno. Além disso, o total ele tem por objetivo somar todas as médias dos alunos e a média, naturalmente, calcular a média final da turma, beleza? E aí você continua, e aí descreve o algoritmo, continua a descrição. O while representa, além disso, o while representa o laço, e esse laço tem como condição que o contador seja menor ou igual a 10, enfim, aí você escreve tudo que está no laço, beleza? Entendeu? Acho que deu para ter uma ideia geral do funcionamento do algoritmo, que é o que ele espera, para vocês comentarem toda a estrutura do algoritmo, as linhas de 13 a 18. E agora, pessoal, o que eu trouxe para a gente fazer aqui, aprender juntos, é o que? Então, pessoal, é justamente a realização do algoritmo. A gente vai fazer esse mesmo algoritmo, só que do zero, junto, passo a passo, para vocês aprenderem. Porque a ideia aqui não é só resolver a atividade, enfim, ganhar uma nota. Não, isso é o de menos, gente. Nota é um número. O que importa é o conhecimento, é o que vocês vão levar daqui. E aí, a ideia é justamente essa, ensinar vocês. Então, aqui ó, a gente vai usar o PyCharm. Fácil, gratuito. Vocês colocam aí no Google PyCharm e aí vai baixar gratuitamente. E aí a gente vai programar aqui, fazer o nosso algoritmo, que é reproduzir, na verdade, né? O mesmo algoritmo aqui. Então, ó, botão direito, abrir, e aí vai abrir a plataforma do PyCharm, onde a gente vai desenvolver o nosso algoritmo aqui, meus queridos. E aí rapidinho, já carregou, e aí vocês vêm aqui, ó, File, que é tipo documentos. E aí vem aqui o New Project.
novo projeto. E aí, isso aqui é só o local. E é isso daqui. Aí vocês vêm, criam um novo projeto. This window, tipo, nessa janela, vamos criar aqui nesse espaço mesmo. E aí ele tá criando o ambiente virtual, ele tá preparando pra gente. Beleza? É muito tranquilo, pessoal. Eu super indico a treinar a programação aqui, porque é muito bom. Bom, meus queridos, isso aqui é só algumas instruções, então ou vocês apagam tudo e começam. Eu sempre apago tudo para não ficar acumulando muita cheat. Então eu apago tudo isso, beleza? E agora aqui é só começar a estruturação do nosso querido algoritmo, beleza? Bom, pessoal, em Python, isso aqui é Python, né? Funciona da seguinte forma. Primeiro a gente tem que declarar o nome da nossa função. Nossa função que é média, né? Média da turma. Então funciona como def, que é um comando que define a função def, média, underline turma, pode ser, tá bom? E aí parênteses e 2 pontos e a gente começa. Bom, pessoal, se a gente olha aqui, retomando lá, ele começou com declarando as variáveis, o total, contador, tarará, e depois foi o laço while. Então, ó, pessoal, a gente vai declarar essas variáveis. Então, total, que é igual a 0. Além disso, contador, que é igual a 1. A gente também tem o grau, que eu vou chamar de nota, tá, gente? Nota, eu prefiro nota do que grau, mas óbvio é a mesma coisa. Beleza? Então tem essas 3 variáveis, tranquilo? Também tem a variável média, né? Só que a variável média eu vou declarar só no final. Aqui no Python é legal que você não precisa declarar todas as variáveis no início, assim como no C. Não. Aqui você pode declarar à medida que você vai usando. No C também, mas no Python isso é mais intuitivo. No C, geralmente a gente declara tudo no início e já declara a família, que é string, inteiro, decimal, etc, etc. Beleza? Bom, pessoal, e agora? Bom, agora a gente também tem que declarar, e aí a gente vai fazer um programa um pouquinho mais sofisticado. Lembra que eu falei a respeito do número de alunos? Que lá no algoritmo da atividade, o computador não pergunta ao usuário qual o número de alunos. Não, aquele programa lá está funcionando unicamente, exclusivamente para a turma de 10 alunos. Então, se for 12 alunos e você rodar, ele vai te dar uma média errada. Para ele dar uma média certa, você teria que modificar o algoritmo toda vez que o número de alunos for diferente de 10. Não é usual, né? Nem tão pouco prático. Então, qual que é o mais inteligente a ser feito? É criar um comando em que o computador pergunte ao usuário o número de alunos. E é isso que a gente vai fazer. Então, a gente pode criar uma variável, número de alunos, beleza? E a gente cria essa variável. E aí, eu sempre gosto de colocar float, que é tipo decimal. Evidentemente que o número de alunos vai ser inteiro, né? Só que eu gosto de colocar sempre float por força do hábito mesmo. Enfim, mas não é obrigatório. Mas o que é muito importante é isso aqui, ó, input. O input, pessoal, input, 2 parênteses, a gente vai digitar dentro dele. O input é o que, pessoal? No Python, o input é o equivalente a esse rapazinho aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Esse stdh aqui, tá vendo? Esse stdio, perdão, ponto H. Esse stdio.h no C é equivalente ao nosso input no Python, que significa o quê? É o comando de entrada, onde o computador pede o usuário para informar um dado, beleza? Um valor, alguma informação. Então a gente vai escrever uma mensagem para o usuário: indique, informe, né? Melhor, informe o número, olha que legal, pessoal, um número de alunos da turma. Beleza. E aí, ó, a gente coloca muita atenção, porque para executar isso, você precisa aqui, ó, colocar essa aspazinha aqui, tá? Aspazinha, e coloca dentro da aspa, tudo que você colocar dentro da aspa vai aparecer em verde e vai ser justamente o que vai ser exibido na tela de execução do comando, beleza? Tranquilo? E agora, pessoal, bom, a gente pode até fazer um teste, né? A gente vai construindo e testando para ver o que está aparecendo. No Python a gente tem que chamar essa função, aqui a gente está estruturando e aqui embaixo a gente chama a função. O que é isso? Execute a função. Beleza, escrevi def aqui. E agora? Bom, agora a gente vem aqui, vem em run.
vem aqui em run de novo e vem em main, beleza? E aqui, deixa eu só colocar isso aqui em cima, porque aqui é muito ruim. Move to left top, right top, melhor. Aí, ó, ele fica aqui do lado, tranquilo? E aqui, sim, porque não executou, olha aqui, ó. Toda vez, aqui é legal porque é o espaço de execução do algoritmo, ou seja, tudo que eu executar vai aparecer aqui nessa janelinha e ele vai conversando com a gente. E aqui ele falou, olha, tem um erro de sintaxe aqui, ó, é inválido a entrada que você fez. Por quê? Sim, né, tá inválido, porque eu só escrevi def, na verdade é def média underline turma, então é média underline turma. E aí, agora sim, e aí se eu venho aqui, ó, vem run, tem algum probleminha aqui, ó, def média turma, ou qual o probleminha? Óbvio, eu coloquei def, não é def, é só o nome da variável, média turma, ou o nome da variável, nome da função, porque def, eu só coloco def quando eu vou criar uma função. Aqui eu não estou criando, eu só estou chamando a função que eu estou criando, eu estou chamando, estou executando. Então quando eu estou executando, eu só coloco o nome da função, e o nome da função é isso aqui, ó, sempre o que aparece amarelo, beleza? E aí eu venho aqui, média turma, e aí ele vai, ó lá, já começou a falar comigo, tá vendo? Olha aqui, ó, executou e vem aqui, ó, ele está pedindo, informa o número de alunos, ou seja, o computador entrou aqui, ele leu o total, leu a variável contador, leu a variável nota e agora entrou nesse comando aqui, ó, que é o input, que eu te falei que é quando o computador pede uma informação e ele exibiu essa mensagem que está entre as aspas, que é informa o número de alunos. Entendeu a ideia? Ele já começou. E aí eu teria que informar. No nosso caso é 10, mas poderia ser qualquer um. Beleza. E agora ele acabou o programa. Por quê? Porque eu não escrevi mais nada. Então tem que continuar o desenvolvimento do programa. Beleza? Então a gente vai continuar agora. Então, continuando, agora a gente pode criar o nosso laço, que é aquele while. Lembra lá da atividade? O while, tá aqui, ó. O while tá bem aqui, ó, gente. O while, que significa o quê? É um laço de repetição. É um laço em que ele vai repetir um conjunto de comandos desde que uma condição, que no caso é essa aqui do contador, seja verdadeira. Beleza, então a gente vai criar isso agora. Então, o while, enquanto contador... Aí, ó, a variável contador lá, tá vendo? Ele já puxou ela lá. For menor ou igual a quanto? Ou igual ao número de alunos que eu informar. E aí você executa essa sequência de comandos. 2 pontos, enter, e a gente vai escrever. Bom, eu gosto de fazer mais organizadinho, então a gente pode fazer assim, ó, print, para só exibir uma mensagem, aluno, vai exibir aluno, print... aspa, aluno, fechei aspa, e aí vai exibir aluno, e também eu quero que exiba o contador, que é o número do aluno, aluno 1, entendeu a ideia? E aí eu fecho aqui, tranquilo? Então, ó, se eu vou executar, eu posso, cada linha que eu escrever, eu posso ir executando para ver o que está acontecendo, olha lá, ó. Informei o número de alunos, aluno é 5. E aí, ó, tá vendo? Ficou infinito. Isso aqui é o chamado loop infinito. Por quê? Porque eu fiz um while que é enquanto o contador for menor que o número de alunos. Ora, o contador, por hora ele é 1. O número de alunos que eu informei era 3. Só que eu não coloquei o critério de parado. O contador não está atualizando, concorda? Por enquanto, porque eu não escrevi aqui a condição dele de atualizar. Então significa que, por hora, o contador ele é infinitamente para sempre menor do que o número de alunos. Então vai ficar aparecendo isso aqui infinitamente, tá vendo? Nesses casos, a gente vem aqui stop, nesse botão vermelho, e aí para. Bom, então vem print aluno contador, e aí aqui a gente vai informar o quê? A nota. A nota que vai ser igual a... vai ser informada pelo usuário. Então é float. Por que float? Porque é o decimal e o comando que permite o usuário informar alguma coisa, que é o input. Input, e aí a gente vai exibir a seguinte mensagem, nota. Nota, tará, e é só isso, tranquilo? E aí ele vai perguntar qual é a nota. E a gente vai atualizar a nota. Opa, a nota que inicialmente é 0. Tranquilo? E aí, depois disso, aí o contador, sim, ele vai se atualizar. Então, ele vai ser o valor que ele era antes, mais 1. Ou seja, ele está contando 1, porque foi uma interação. E, claro, a gente não pode esquecer de atualizar o valor, a soma das notas, que é o total, né? E aí vai ser, o total vai ser igual ao valor que ele tinha anteriormente, mais a nota.
que foi informada nessa interação. E, claro, vamos colocar um float aqui, porque pode ser decimal, né? Então, a gente sempre coloca o comando dentro, ou a equação dentro do comando float, beleza? E aí, ele vai fazer isso. Entendeu a ideia? Então, por exemplo, se a gente roda aqui, ó, vem aqui na setinha e, ó lá, informa. Número de alunos que tem a turma, vamos colocar 3 alunos, por exemplo. Aí ele vai, ó lá, ele já começou aqui, ó, tá vendo? Ó? Número de alunos... Eu falei que é 3. Aí ele fala, aluno 1, qual é a nota? Ele tá pedindo a gente informação. Vou falar que a nota dele é 1. E o do aluno 2, vou falar que é 1 também. E a nota do aluno 3, vou falar que é 1. Beleza, tá vendo a ideia? E aí, se você quiser saber, será que ele tá somando mesmo? Você pode fazer isso daqui, ó. Coloca aqui fora, print total. E ele vai imprimir pra gente o valor total, a soma total das notas. Por exemplo, ó, o número de alunos. Vou falar que é 3. Então, vou falar que o aluno 1 teve nota 2, o aluno 2 teve nota 2, o aluno 3 também teve nota 2. Qual a nota total? A soma das notas é 6, tá aqui, ó, 6, tá vendo? É em virtude desse print total, tá? Bom, e agora, pessoal? Agora, feito isso, é só finalizar o nosso programa. Eu gosto sempre de deixar bem organizadinho, eu faço isso aqui, ó. Coloco em print para ele imprimir lá, né? Exibir, entre aspas, underline, vezes 40. Vezes 40 e aqui também. E agora, porque aí, fazendo isso, vai aparecer uma linha. E aí, significa o quê? Que vai aparecer underline 40 vezes. Vou até imprimir para vocês verem como vai ficar, olha lá, ó. Eu vou informar que só tem um aluno, que a nota foi 10. E aí, ó, tá vendo? Aparece uma linha, beleza? Ela nem precisa ser tão grande, né? E 25 tá ótimo. E aí, ó, ele vai... Agora é hora dele calcular a média da turma. Então, a média da turma... A função média, ela vai ser... O valor da média, perdão, vai ser quem? Vai ser o valor total, né? Dividido por quem? Pelo número de alunos, concorda comigo? A soma das médias dividido pela quantidade de alunos. E por último ele tem que, claro, né, exibir, printar, imprimir a média total. Então a gente vai colocar, ó, a média da turma a média da turma tarará, espaço e vírgula e média. O que significa isso? O que está aqui entre aspas em verde é a mensagem que ele vai colocar. A média da turma e esse média, quando eu escrevo isso, média é o que? Uma variável, tá aqui, ó, a variável que eu declarei. Aí quando eu coloco vírgula variável, depois de exibir essa frase em verde, ele vai exibir o valor da variável, né? Que é o valor da média, tranquilo? E acabou o nosso programinha. Prontinho, gente. E aí se a gente vem aqui, run, que é aqui em cima, na setinha, aí o programa vai iniciar aqui em cima, ó. Informa o número de alunos da turma. Vamos imaginar uma turma com 3 alunos e cuja nota foi nota do aluno 1 foi 2, a do aluno 2 foi 4 e a do aluno 6 foi, do aluno 3 foi 6. Opa, eu coloquei um mais, tá vendo? Aí dá problema, né? Ó, de novo, informa o número de alunos, 3 alunos, e a nota do aluno 1 foi 2, do aluno 2 foi 4, do aluno 3 foi 6, por exemplo. E qual a média da turma? É 4, tá vendo? Olha aí, ó, legal, né? Tá aqui o resultado final, muito legal. E aí, ó, 2 com 4 dá 6, com 6 dá 12, dividido por 3 dá 4, então o resultado tá perfeito. E aí, na nossa atividade, no caso, a gente teria que formar aqui, ó, mandei executar de novo, tá? Aqui, ó, stop run, rerun. E aí, ó, tá reexecutando. E aí ele pergunta, o número de alunos no nossa atividade é 10, né? 10 alunos. E aí, no caso, eu tenho que escrever a nota de cada um dos alunos. Do aluno 1, 10. Do aluno 2, 8. 3, 7. Do aluno 4, 6. Do aluno 5, 5. Do aluno 6, 8. Do aluno 7, 9. Do aluno 8, 7, do aluno 9, 6 e do aluno 10 vou falar que foi 10. Então, olha lá, a média da turma é 7,5. Ah, muito legal. Prontinho, pessoal, tá aí então a atividade, a questão feita, né, da atividade. Sem dúvida é a mais difícil, então tá aí para vocês.
Claro, vou deixar também disponibilizado para vocês esse algoritmo, tá? Se alguém tiver interesse de treinar, entender como que é, se você tiver interesse nesse arquivo, nesse algoritmo que a gente acabou de fazer junto, manda um WhatsApp, eu te envio gratuitamente, evidentemente. A ideia aqui é ajudar, então não tem nenhum problema, pessoal, porque aqui com o Matheus, aprendizagem é o nosso objetivo, né? Bom, pessoal, é isso. Fiquem com Deus, então. Mais uma vez, deixe seu like, se inscreva nesse vídeo, compartilha com seus amigos e, precisando de uma ajuda no mapa, nas demais atividades, nas demais matérias também, me manda um WhatsApp. Vai ser um prazer ajudar você, tá bom? Queridos, fiquem com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!